começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, tudo certo? Bora falar de um filme bom. Faz tempo que a gente não fala de filme bom, assim, que a gente tava ansioso para assistir, né? Falar de cinema, né? Cinema de verdade. E estamos também com ele. Então, ouviu cinema, né? A gente falou de cinema, a gente tem que trazer ele aqui, que sempre está participando, nos agraciando com a sua presença, certo? Seja bem-vindo novamente, Marcos Ruppelt. Fala pessoal, obrigado pelo convite, uma honra participar de novo aqui do Bacon. Falamos recentemente das maiores bilheterias da história do cinema e a gente está falando de um filme que é um super fenômeno, né? Que de certa forma chegou participando e preenchendo cinemas no mundo inteiro, mas não na cidade da Fernanda e do Bruno, né? Acho que a gente tem que falar sobre isso, que a concorrência de Oppenheimer com Barbie foi grande, mas foi um final de semana especial para o cinema, né? Quarto maior final de semana da história em bilheteria, depois de Vingadores Ultimato, Guerra Infinita. Então, foi bacana ter visto essa estreia e, como o Bruno falou, me parece até aqui o melhor lançamento de 2023, o melhor filme que pudemos presenciar nesse ano, que está tendo bastante estreia, bastante filme interessante. É isso aí, né? E realmente a gente sofreu um pouco aqui no interior de São Paulo, só dava Barbie, só dava pessoas de rosa no cinema. Né? Estava completamente rosa, uma tremenda dificuldade para assistir esse filme, né? Então, a Fernanda também tem um desabafo, né, Fernanda? Eu tenho um relato triste para fazer, porque assim, gente, eu queria ver Barbie. Vocês sabem, que eu já comentei várias vezes. Foi um pouco decepcionante, mas a gente não vai entrar na Barbie aqui. Mas eu queria ver Barbie. Mas eu também queria muito ver Oppenheimer. E aí, o que eu falei? Falei assim, eu vou ver a estreia, né? Vamos ver pra comprar. Aí fui no cinema da minha cidade, que por um acaso quando é a estreia, você tem que ir pessoalmente, tá? Só um detalhe, você tem que pessoalmente pagar em dinheiro. Não pode pagar em cartão, não Pix não aceita. Já é um negócio diferenciado, o cinema aqui. Sem comentários para isso. Sem comentários sobre isso, tá bom? Beleza, fui lá e falei assim, eu queria comprar Oppenheimer. A moça virou pra mim e falou assim, não, mas esse filme não tá em cartaz. Eu falei, moça, como não tá em cartaz, moça? Ela, não, a gente só tá passando Barbie e tem um horário para Elementos. Aí você tá falando sério? Juro, é real essa história. Você tá falando sério? Tô. Eu falei, quando é que vai sair Oppenheimer? Talvez na semana que vem ou na outra. Falei, legal. Aí meu irmão tava lá, trabalhando em Belo Horizonte, mandei mensagem, Bruno, vamos ver Sorocaba? A gente vai ver em Sorocaba. Falei, não, vou assistir no cinema. Vamos ver em Sorocaba. IMAX, tá? Qual cinema que tem IMAX? Tem no shopping. Vamos lá ver no shopping. Não, IMAX Barbie. E eu falei, Oppenheimer, cadê o IMAX do Oppenheimer? Não tinha Oppenheimer em IMAX. Beleza, mas tem Oppenheimer. Uma sessão, 10 horas da noite, que estava lotado. 10 horas da noite, estava lotado. Imagina, eu vim pra outra cidade, 10 horas da noite. VIP, sala VIP, R$70. Se fosse um VIP com IMAX, beleza. Mas era um VIP sem IMAX, com dublado. Não dava. Falei, não. Eu acho que o comerciante lá de Boituva, que colocou só Barbie e elementos para as crianças que estavam de férias, é mais justificável que o dono aí do multiplex lá de Sorocaba colocar Barbie em IMAX. Isso é uma desonra para o cinema. Não, exatamente. O de Boituva, eu ainda pensei assim, ele tá ganhando nas férias. É férias, né? Assim, acho um absurdo? Acho. Mas beleza, faz sentido comercialmente. Agora em Sorocaba não deu. E aí confesso pra vocês que tentei assistir por outros meios o filme, porém não consegui. Então eu tô aqui gravando esse podcast, compromisso com a verdade, e eu não assisti o filme, tá bom, gente? Mas assim que possível eu assistirei. Como diriam, né? Uma puta falta de sacanagem, né? Isso daí, né? Tão de brincadeira com a gente, né? É. Mas enfim, né? Estamos aqui, então... E eu assisti Barbie no cinema, tá? Na estreia. Você não perdeu. Mas o bom é que é um filme que tem todo
um universo em volta dele, né? Então, não só a história mesmo, né? Os fatos ali, a história, o livro, depois até mesmo que o Nolan, né? Ele se baseou ali para estar fazendo essa adaptação e tal. E também várias outras coisas, né? Simbólicas, até de mitologia, dá para falar até com base nesse filme, né? Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, apresentando aqui os links, né? Se você ainda não segue a gente, @BaconPodcastBR no Instagram. E também, se você quer nos ajudar com algo a mais, além, é claro, de se inscrever, deixar seu like no YouTube, interagir com a gente lá no Spotify, no seu agregador preferido de podcast. Se você quiser nos ajudar com algo a mais, vai então no apoia.se/BaconPodcast. O link também está aqui na descrição. Então toda ajuda será muito bem-vinda. É a ajuda ali dos nossos apoiadores que mantém esse podcast e que faz com que ele alcance cada vez mais pessoas e mantém ele em qualidade, paga o sistema que a gente utiliza, enfim. Então fica aí o nosso agradecimento a todos os apoiadores, certo? Marcos, onde o pessoal pode te encontrar? Pode me encontrar no @MarcosRuppelt, diretamente ali no Instagram. Mas recomendo que sigam @Oficina do Diabo. A gente está começando a divulgar aí o primeiro filme da história do cinema, que é uma adaptação aí de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é um belíssimo livro do C.S. Lewis. Um projeto muito bacana, um filme brasileiro feito sem nenhum centavo da Lei Rouanet ou de qualquer lei de incentivo, 100% feito com recurso privado, que trata a religião cristã com muito respeito e que tem um elenco de atores assim que está muito inspirado, entregando o máximo ali. Uma história bacana sobre vício e virtude, bem e mal. Vai ser um projeto, um filme assim que a gente quer realmente marcar os espectadores que forem assistir. Se forem 100, se forem 1.000, se forem 10 mil espectadores, tanto faz. Mas aqueles que conseguirem assistir a Oficina do Diabo nos cinemas agora no mês de outubro, quando estrear, a gente quer que seja uma experiência inesquecível aí. Então, recomendo que sigam esse meu principal projeto profissional agora lá na Brasil Paralelo e estamos mergulhado de cabeça, de corpo e alma aí na divulgação, na distribuição e quem sabe, né, chegar no maior número possível de salas de cinema. Quem sabe chegar em Sorocaba, coisa que Oppenheimer quase não conseguiu. Pois é. Verdade, hein? Olha só. O segredo é não estrear junto dessas mega produções, né? Mas então, Oppenheimer é uma mega produção, é isso que eu não consegui entender. Mas foi um caso de exceção, assim, se a gente for ser justo com essa história do Barbenheimer, que é esse fenômeno forçado que a internet criou, o filme do Christopher Nolan, ele conseguiu tirar uma certa vantagem dessa duplinha, porque o volume de pessoas que foram assistir, que queriam assistir o filme da Warner, né, a Barbie, era muito grande, uma boneca aí que tem, sei lá, mais de 50 anos de história, com live action, com um orçamento grotesco que a Warner deu para a equipe publicitária divulgar no mundo inteiro. O pessoal acabou duplando, né, um perfil que não era muito do Oppenheimer. O pessoal, de repente, foi ver o Barbie, também quis ver essa história desse físico meio maluco, que é um movimento que não seria muito natural se o Oppenheimer estreasse sozinho, né? Tanto que as projeções da Universal foram superadas, né? Esses 400 milhões de dólares aí que o Oppenheimer já fez no mundo é acima do que o estúdio esperava, mesmo com a concorrência da Barbie. E muito se justifica que naqueles cinemas, naquelas cidades onde houve uma distribuição consciente, coerente, né, equilibrada, houve essa dobradinha de certa forma, né? Claro que nem todo o público do Oppenheimer foi assistir Barbie, o contrário também é verdadeiro, mas foram projetos que, de certa forma, deixaram seus estúdios bem satisfeitos. Né? É isso aí, sensacional, né? Então vamos falando ainda ali dessa nova produção da BP. Quem sabe a gente não consegue gravar alguma coisa aí, né? Então a gente vai acompanhar no mês de outubro, com certeza. A gente pretende trazer o Marcos aqui. Quem sabe a gente não traz aí também outros convidados, né? E sobre esse fenômeno Barbieheimer, né? E especificamente falando de Oppenheimer, então vamos entrar de cabeça. Começando então esse episódio de vez, certo? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast.
à sinopse desse episódio. Bom, acho que ninguém aqui tem dúvidas, né, do qual é a história desse filme, né? Ninguém aqui chegou assim, o que é Oppenheimer, o que é uma boneca também? Ninguém aqui tem dúvidas da história desse filme, mas vamos lá. Christopher Nolan, um dos maiores diretores da atualidade, né, o diretor de Interestelar, de Batman, né, de Inception, decidiu contar a história de um dos físicos mais controversos da história moderna, né, que é o Robert Oppenheimer, que foi o chefe do Projeto Manhattan, criador da bomba atômica, aquela que foi lançada, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, todo o contexto histórico da vida desse cara, desde o projeto que ele participou, o tempo dele de universidade, enfim, tudo aquilo que envolveu a vida dele, baseado num livro, foi contado por esse filme, né, dirigido por Christopher Nolan. Exatamente, né? E o Bruno falou aí, né, que é uma obra que é baseada realmente num livro, e o nome do livro é o Prometeu Americano, né, fazendo referência a um mito grego ali, um mito de Prometeu, certo? Que depois, para quem não sabe, né, é uma história famosa, né, da mitologia grega, que Prometeu ele acaba desafiando os deuses, né, para trazer um certo benefício à humanidade, né? Então Prometeu é aquele que rouba o fogo dos deuses e dá aos humanos. É um ato que simboliza ali a iluminação da humanidade, do conhecimento, etc e tal, né? Porém, ele acaba desafiando os deuses por conta disso, e ele acaba recebendo uma punição severa do próprio Zeus, onde ele é devorado, acho que é por uma águia, né? Por um pássaro lá, e ele se regenera, ele fica preso, e é um tormento ali eterno que fica ali para sempre, né? E a história, né, do Oppenheimer, pelo menos da forma que é narrada nesse livro, ela busca trazer isso, né? Sobre essa questão desse conhecimento proibido que ele acabou trazendo à tona ali com o Projeto Manhattan. A gente vai entrar mais a fundo nisso, falando especialmente do livro, do filme, né? E depois também as punições e as consequências, né? Que esse fogo que ele trouxe foi uma tecnologia nuclear, né? Uma arma nuclear. Uma arma que depois mudou, né? Os rumos, né, da humanidade para sempre, e a gente ainda colhe as consequências ainda hoje ainda disso, né? Sempre nessa tensão, né, enfim, né, principalmente no momento que a gente vive agora aí, com uma guerra, que pode ser que estoure ou não, né, enfim, né? Então, e depois, é claro, além da Segunda Guerra Mundial, onde ele estava envolvido, depois ele, com essa arma, ele meio que dá um início, né, um impulso que precisava ali para aquilo que a gente chama de Guerra Fria, né, que vem logo depois. Mas enfim, então fala sobre depois essa punição, as consequências, né, dessa criação, certo? E falando de Nolan, né, o Bruno também falou do Nolan. O Nolan, o último filme que ele lançou, né, foi Tenet, e era um filme... Marcos, se você quiser até intervir, fica à vontade, tá? Se estiver falando besteira. Mas era um filme que ele queria ser, tipo, aquele cara que ia trazer as pessoas de volta ao cinema, e ele lutou muito por isso, né? Principalmente por conta ali da pandemia. E o Tenet parece que não deu muito certo, né? Não conseguiu causar aquele efeito que ele gostaria. Apesar de ter feito o seu sucesso, enfim, mas não o tanto que a gente imaginava, ainda mais por ser um filme do Nolan. E ele, então, começou, então, essa produção, né, do Oppenheimer, que, inclusive, o filme... Pode falar. Uma curiosidade do Tenet é que ele acreditava tanto no projeto que ele acabou rompendo com a Warner, né, que era uma parceira de longa data, desde a época do Batman Begins, para poder distribuir esse filme durante a pandemia. Ele acabou não fazendo o efeito esperado, no sentido de levar as pessoas ao cinema, que a pandemia teve aquelas ondas, idas e vindas. O filme que realmente levou as pessoas de volta ao cinema foi o Top Gun Maverick, né, que foi lançado mais ou menos um ano depois do Tenet, que conseguiu esse efeito de retorno, né? Mas o Tenet, eu acho interessante ver ele na trajetória do Nolan entre o Oppenheimer e os anteriores, Dunkirk, Interestelar, porque ele é um filme bem extravagante, ele é um filme onde o Nolan ele se solta muito, né? Dá para ver que ele tem muita liberdade criativa para fazer, porque acho que a Universal tinha recém fechado o contrato com ele, deve ter deixado ele fazer o que ele bem queria, e ele brinca com cronologia não linear, com brincadeira de viagem no tempo, com essa questão de limitação do poder e destruição da humanidade, algumas questões filosóficas sobre
controle armamentista ou não, sobre ter um protagonista que vai salvar o dia ou não. Cara, é um filme que é bem o Nolan extravagante. E agora no Oppenheimer eu vejo o Christopher Nolan muito mais maduro. Inclusive mais maduro que no Interestelar e no Dunkirk. Que são filmes que ele parece que ele controla, mas ele controla dentro de um quadrado, assim, que assim, ele quer fazer o filme perfeito. No Oppenheimer ele também está tentando fazer o filme perfeito, só que ele é um filme que ele se arrisca mais, ele é um filme mais dinâmico, né? Ele tá fazendo um filme sobre um monte de físico nerd que estuda física quântica nos anos 40, nos anos 30 e 40, que tem envolvimento com o Partido Comunista, com a formação do nazifascismo na Europa e a luta desses partidos de esquerda contra esses grupos. Ainda tem um julgamento dentro do Congresso americano, 10, 15 anos depois, que passa em preto e branco. Então, ele é um filme muito carregado de conteúdo, de situações históricas, de diálogo, que poderia ser o filme mais pedante do mundo, mais cansativo do mundo, poderia ser uma cinebiografia meio preguiçosa, do tipo aquela O Destino de uma Nação, do Churchill, que é uma cinebiografia protocolar, que a gente nem lembra mais. E o Nolan, ele, pelo contrário, ele usa essa extravagância do Tenet dentro dessa atmosfera controlada dele. Parece que ele dá impulso pro filme. O filme tá o tempo todo com os batimentos cardíacos no alto, assim. A trilha tá forte, a captação de imagem tá fantástica, o rosto do Oppenheimer tá em tudo. A gente consegue entender só por meio da expressão dos olhos do Cillian Murphy, tu entende o que tá acontecendo. Ele é um filme que ele extrai cada recurso de linguagem ali colocado, desde o efeito mais simples de iluminação até a fala do cara mais coadjuvante, tipo quando aparece o Gary Oldman lá, sendo presidente dos Estados Unidos. Tudo no filme é feito para potencializar uma história que poderia ser monótona. Então, eu acho que, putz, o cara fazer isso com um filme histórico, velho, que ele não tem a originalidade que ele poderia ter no Interestelar, no Dunkirk, no próprio Tenet, são filmes que ele poderia viajar à vontade na história, né? E criar sua narrativa. Aqui não, aqui ele está adaptando um livro de um dos personagens mais controversos da história, principalmente dos últimos 100 anos. Ele está tentando ser fiel a essa história, claro que ele dramatiza algumas coisas, muda algumas cenas, e mesmo assim ele cria essa atmosfera criativa original dentro de uma história burocrática, assim. Então cara, experiência muito boa assistindo Oppenheimer a primeira vez. Eu acho que o que mais exemplifica isso que você está falando, assim, para mim, ao meu ver, assim, quando eu assisti o filme, foi a detonação do teste, da bomba teste, assim. Cara, que cena é aquela? O cara consegue trazer uma tensão no cronômetro ali que é sensacional, colocando cada ângulo dos observadores, cada tipo de pessoa que tá olhando, desde os cientistas, os militares, as pessoas mais comuns. O cara vai trazendo uma atmosfera ali que você fala, meu, o cara é um absurdo. Você tá contando junto com o cronômetro, assim, o momento da detonação. Você conhece a história, você sabe o que vai acontecer, sabe que o teste é bem sucedito. Você sabe tudo o que vai acontecer, mas mesmo assim ele te traz essa ansiedade, essa tensão e essa curiosidade daquilo que você até já sabe. Isso é muito... essa cena eu achei formidável. E para mim o Christopher Nolan nesse filme ele bebe de técnicas que são muito características de um cineasta contemporâneo dele, que eu considero também tão bom quanto ele, ou do mesmo nível, pelo menos, que é o David Fincher. O Fincher é o diretor de Seven, Clube da Luta, Rede Social, Zodíaco, outras obras-primas, enquanto que o Nolan é um cara que controla mais a narrativa do filme, ele sabe exatamente o que cada personagem vai fazer. O Fincher é o cara que controla a montagem, então tudo é muito cortado, é um filme hiperformal, é muito parecido com o que o Hitchcock fazia. Então, uma cena de conversa tipo essa nossa aqui, no caso do Fincher, ele coloca lá 15 câmeras na sala e faz ela ter bastante movimento, toda picotada no rede social, tipo numa cena de tribunal super monótono, o cara fica ansioso de tanta montagem, de tanto recurso técnico que tem ali. E o Oppenheimer tá um pouco assim, chega um momento que o Nolan, ele pega uma cena trivial, tipo assim, de conversa de uma sala de aula, do professor com seus alunos, e ele picota tanto a cena, né, o que os cineastas chamam de decupagem, ele hiperdecupa a cena, vai fatiando ela, vai dando dinamismo para uma conversa de 2 minutos que o cara... Isso que o Bruno falou, que é a sensação da hora da explosão da bomba teste, né, do teste Trinity, a gente vai sentindo ao longo de todo o filme. Não é que o filme, tipo assim, tu fica com sono e aí tem uma cena boa. Eu, pelo menos, a minha experiência é de que tu vai se envolvendo cada vez mais, é ritmado, é forte o negócio, tu tá vivendo aquela experiência, aquele transtorno mental que o Oppenheimer tá passando.
aquela transformação de cenários, até que chega o auge, que para alguns é a explosão da bomba, e que para outros é a reflexão final que ele faz lá, naquele julgamento de cartas marcadas, de que talvez ele tenha deixado um legado negativo para a humanidade. Não, Talvez ele tenha deixado um legado negativo para a humanidade, né? Esse talvez é interessante, né? De pensar na realidade, no que aconteceu, assim. O cara pode ser um grande gênio, mas infelizmente a criação dele causou muito mal, né? E muita morte. Apesar de ter toda uma questão política, tipo, se o Estado tem toda uma discussão, e se os Estados Unidos não fizesse, a Rússia faria, alguém faria. Mas você ser o responsável pelo negócio é muito complicado, né? Fica até pessoalmente falando. Aí é interessante o que você está falando, Fernando, até trazendo um panorama mais além filme, assim, do contexto. A gente está falando do século XX, que é a era de ouro da física, né? Então, tem até uma frase famosa do Lord Kelvin, no final do século XIX, que ele fala que a física ela acabou nos próximos meses, simplesmente só transformaria a física em refinamento de medidas, assim, dos experimentos que já tinham sido descobertos. E em pouquíssimo tempo descobrem a física quântica e a relatividade. Então vem o Max Planck com o experimento do radiação do corpo negro, um pouco mais para frente vem o Einstein com o efeito fotoelétrico, e aí abre relatividade, abre tudo. A física, você joga para trás da física clássica e começa uma física nova. E aí é nesse contexto, isso é uma coisa até que eu sinto um pouco de falta no filme, é um contexto físico tão absurdo, com tanta gente genial que surgiu num período, que não dá tempo de contar isso tudo, assim, mas só isso já daria um filme. O filme já tem 6 horas, sem contar isso, imagina se contasse. Se contasse isso. Tem muitos recortes da vida do Oppenheimer que ficam de fora. O que eu acho bacana desse surgimento da física quântica é como os americanos recusavam essa abordagem teórica da física, e o Oppenheimer é essa figura que vai estudar na Europa, até porque ele vem de uma família muito rica, e decide levar para os Estados Unidos, assim, como professor desacreditado, arranja um coordenador pedagógico lá, se não me engano, em Cambridge, que aceita ele dar uma disciplina que tem um aluno matriculado e depois começa a se tornar um sucesso em toda a América. Ele que leva essa nova forma, né, de se pensar física para os Estados Unidos. E todas as interações que ele tem com Einstein são muito saborosas, assim, que é bem essa parte dramatizada do Nolan. Isso não está no livro, né, o Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, mas é uma coisa que o Nolan imagina para dar um sabor para o público sobre o antes e depois do Einstein e o antes e depois do Oppenheimer também, né? O que cada um viveu e como cada um foi superado socialmente por seus pares e colegas. E é interessante isso, porque eu estava falando dessa questão dessa era de ouro da física. E aí, na Europa, tem grandes nomes no próprio território de Hitler. Ali tem o Heisenberg, tem o Bohr, o Max Planck também é alemão, o Schrödinger do gato ali, ele é austríaco, então tá todo mundo ali naquela região. Tá todo mundo no filme, né? Com prêmios Nobel. Tá todo mundo ali, só que são os caras que não saíram da Alemanha. Então eles estão lá, e aí a preocupação americana os maiores gênios da física quântica estão com o cara lá, e eles vão fazer lá. E aí quando a gente vai estudar a história no ponto de vista desses físicos alemães, tem uma história que fala que em Leipzig o Planck e o Heisenberg se encontraram e decidiram ficar por 2 grandes motivos. Um, atrapalhar a criação de algo por Hitler, que eles eram contra Hitler, e também não deixar que físicos jovens caíssem nessa e morresse a física pós esse período. Isso é o que eles falam, se isso é real ou não, se eles trabalharam a favor ou não. Mas aí que tá, a gente não pode, como... Pensa, a gente tá pensando no filme, mas pensando na história. A gente tá olhando isso em 2023. É muito fácil a gente pegar e fazer um juízo de valor para assim, não, porque esse cara era vilão, esse cara era bonzinho, e que esse cara tá errado. A gente não pode fazer esse juízo de valor, porque a gente não tava vivendo a época. Então, assim, por exemplo, a bomba atômica é errada? Morreu muita gente, entendeu? Então, assim, a consequência é muito grave e muito, muito triste. Mas a gente não tem a capacidade de fazer um juízo de valor das pessoas, da situação. Tem todo uma questão. Então, por exemplo, talvez, por isso esse talvez é tão interessante, porque o legado que acabou passando foi um legado científico gigante, mas assim, que causou muita morte. Então foi um fruto que acabou, né, não sendo legal.
Mas o trabalho dele era muito importante, o trabalho dele era muito grande, a questão da física quântica, o quanto a física ela cresceu no século XX, isso tudo é muito importante para muita coisa que a gente tem hoje boa e ruim, entendeu? É muito fácil fazer um juízo de valor agora. Assim como é muito fácil falar assim, que um soldado que estava lá servindo na guerra, ele estava errado porque ele estava do lado, sei lá, dos nazistas. Cara, mas será que ele tinha essa consciência? Será que ele sabia? Tem muita coisa envolvida que a gente não consegue ver hoje. O interessante é que o filme, ele traz isso, né? Essa confusão, essa mistura, né? Tanto que o filme, ele mostra partes ali que é em preto e branco, partes que são coloridas. Inclusive, o Marcos até trouxe ali algumas referências, né? E justamente a versão do Strauss, que depois o filme coloca ele meio que como um traidor, né, das coisas ali que estão acontecendo, a parte dele ali é toda em preto e branco, né? E isso dá a entender, assim, que, tipo, uma coisa assim, sabe, meio macabra, meio obscuro, que, sei lá, dá a impressão que a intenção do Nolan era já gerar um estranhamento, gerar um distanciamento da figura do Strauss ali, né? E depois a história, quando ela é narrada a cores. E eu tenho essa percepção de que quando a história está sendo construída, a gente está vendo tudo em cores. Mas quando a história está sendo revisitada, repassada, de certa forma até reescrita, revisitada, né? Eles estão tentando apagar coisas boas que foram feitas e inventar coisas ruins, eles estão no preto e branco. Isso eu achei tão genial, porque a hora que eles vão revelar de fato que é o Strauss que armou tudo aquilo, é no momento que está colorido. Então você vê que, de fato, você só vai entender a história do preto e branco na hora que você olha no panorama da verdade, digamos assim. Isso eu achei muito bom. E a história mostra que o Oppenheimer, ele não tinha uma relação de amizade com o Strauss nunca, né? Eles tinham divergências políticas bem claras, o Strauss era um líder político republicano bem clássico, e o Oppenheimer sempre flertou com as ideias de esquerda, muito por conta das mulheres com as quais ele conviveu. Ele tentava evitar a filiação ao partido, tentava evitar ser visto como um comunista tradicional, mas ele tinha, de certa forma, ele caía no conto emocional de que o progressismo, né, a luta socialista poderia impedir o avanço do fascismo na Europa. Então ele enviava dinheiro para a Espanha, para o Partido Comunista, enviava dinheiro para a Alemanha para tentar evitar a escala, né, digamos, o crescimento, a amplitude dessa questão mais voltada para o nazifascismo. Então existia uma rixa entre os dois. Quando ele assumiu o Comitê de Energia Atômica, na verdade, na vida real, né, o Strauss fez os convites para o Oppenheimer muito mais por uma questão política, nunca foi por uma questão de amizade ou de admiração. O Nolan, claro, muda isso no filme, porque isso é cinema, e ele dá uma dramatizada até para a gente ter um envolvimento maior com o personagem de Robert Downey Jr., que para mim assim, é de longe já o favoritaço para ganhar prêmio de ator coadjuvante no ano, porque ele está muito bem, ele mesmo numa entrevista ao lado do Nolan, ele fala que fazia tempo que ele não se sentia tão bem atuando, que ele não se sentia tão forte, e ele relata nessa entrevista que ele nunca trabalhou com ninguém tão inspirado quanto o Cillian Murphy, que é a maior atuação que ele já viu em um filme em que ele trabalhou o Robert Downey Jr. E realmente o Cillian Murphy tá de encher os olhos, assim. O Robert Downey Jr., inclusive, falou que se o Nolan estivesse gravando Vingadores, eles estariam gravando até hoje, né? O Oppenheimer mesmo, ele é apresentado, o Cillian Murphy, ele consegue passar assim, uma cabeça, assim, uma mente muito complexa mesmo. E o jogo de câmera, a iluminação, você percebe que nos momentos assim de, sei lá, aquilo ali é ansiedade, pressão, começa a tocar um relógio ali de fundo, e a iluminação começa a estourar no rosto dele, e parece que tá explodindo bomba o tempo todo, né, durante o filme. Então essa pressão toda... tem uma hora que parece que é um trem que tá passando, assim, uma engrenagem de um trem andando, um som de fundo, né? Então, falando, né, dessa questão da confusão que estava acontecendo, a mistura que estava acontecendo ali naquele momento, eu acho que o Nolan, ele consegue trazer isso pro público, os atores, eles conseguem trazer isso de uma forma, assim, muito boa, né? E é uma narrativa que não é aquela narrativa cinebiográfica tradicional, né?
Inclusive, lá, se a gente resgatar lá os conceitos básicos da poética do Aristóteles, ele chamava de abordagem lírica, essa abordagem que de certa forma, é conduzida, é guiada pela emoção do seu narrador ou do seu protagonista, né? E, claro, durante parte do filme, o Nolan precisa traçar linhas, ele precisa mostrar que aquele cara é o Heisenberg, que é o cientista de destaque da Alemanha, que ele conheceu Oppenheimer pessoalmente, que isso foi antes de começar a guerra. Ele precisa ter alguns marcos mais tradicionais, uma narrativa dramática, mas tem muitos momentos, eu me arrisco a dizer que assim, 30%, 50% do filme é a cabeça do Oppenheimer, a gente está reagindo com ele, a gente está sentindo o que ele está sentindo. Todos os recursos ali de som, de luz, até o recurso gráfico que está na tela é a cabeça dele fritando, pensando no que ele está vivendo e na consequência que aquilo pode gerar. E o Nolan fazer uma abordagem lírica é uma coisa muito nova, né? Ele que é um cinema narrativo bem clássico, do bem contra o mal, bem maniqueísta, mostra um cineasta que se sentiu muito à vontade com essa história, né? Claro que ele é um cara meio exagerado, ele falou numa dessas entrevistas, nessas junkets que eles fazem para divulgar o filme, que o Oppenheimer foi o homem mais importante que já viveu. O cara tá impressionado mesmo, né? Tá impressionado. E assim, cara, eu não sei vocês, eu vi somente uma vez o filme, eu vou tentar ver a segunda vez nos próximos dias, mas existe um antes e depois do Projeto Manhattan, assim, né? Realmente a humanidade foi dividida, a forma de se fazer guerra, a forma das nações se organizarem, das relações diplomáticas, tudo mudou a partir desses programas de energia nuclear, né? E é tão simbólico ver que esse cara que foi tão importante para o governo americano foi jogado para baixo dos panos e teve uma campanha pública de assassinato de reputação em questão de menos de 10 anos depois do que ele fez, por picuinha política, assim, né? Para tu ver o quão sujo é o establishment no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, aqui a gente está no ponto de vista do Oppenheimer, no ponto de vista do autor do livro e do Nolan. Porque se a gente para pensar, conforme eu fui assistindo o filme, e também um pouco que eu conheço desse mundo da física, o Oppenheimer, cara, ele estava lá envolvido com o Partido Comunista, aí ele tinha mulheres e amantes, não queria criar o filho, tinha um ego absurdo para poder entrar no Projeto Manhattan, ele quase que se forçou a entrar no Projeto Manhattan, e ao mesmo tempo, a genialidade de físico que ele tinha, a visão analítica que ele tinha, ele não sabia a consequência daquilo que ele estava fazendo, ele sabia. Então, é um homem que, assim, cheio de pecados e problemas e vícios e que, do ponto de vista do filme, ele vai entendendo isso e a narrativa vai conduzindo ele a perceber os erros da vida dele e ter o arrependimento final. Mas, como pessoa, como, né, homem real, a gente não sabe dizer se de fato ele passou por isso, ele passou por esse processo de entendimento, de amadurecimento e redenção que o filme traz, né? Porque o filme, ele tira um pouco o peso de várias das coisas que ele tem na vida dele, como a questão das amantes e do filho que ele não quer criar, ele deixa aquilo como algo não tão sério quanto de fato é na vida real, né? Porque a vida pessoal dele é um problema sério, né? E o filme não tenta ser muito conclusivo sobre o envolvimento dele com a União Soviética, né? Porque esse foi a grande alegação lá para barrarem aquelas certidões de segurança, aquelas licenças que ele acabou perdendo depois da guerra. Mas a questão interessante disso tudo é que o próprio Oppenheimer se arrepende de algumas coisas que ele fez, porque ele mentiu em alguns depoimentos policiais para não entregar o amigo dele, o Chevalier, que era o amigo, né, que basicamente queria colocar o Elton, que era aquele comunista infiltrado, dentro do Projeto Manhattan para fornecer informação para a União Soviética. Se não me engano, era isso. Então ele protege o nome do amigo dele, mas entrega quem seria um infiltrado para, de certa forma, ser inocente, acaba não sendo acusado ali pela turma do Edgar Hoover de traição à pátria e tudo mais, traição contra a soberania nacional dos Estados Unidos. E ele acaba, eu percebo que é um dos únicos momentos do filme que o Nolan, né, e todo o arcabouço técnico dele coloca o Oppenheimer contra a parede, assim, né, do tipo, cara, tu realmente errou nisso daqui. Mas ele é um filme que, ao final, ele parece estar bem mais ao lado do físico, no sentido, não foi ele que jogou as bombas, ele foi uma peça importante no tabuleiro, que liderou o projeto, que reuniu cientistas, que usou da física quântica e tudo, mas ao mesmo tempo ele coloca mais a culpa no Harry Truman, né? Ele acaba
inocentando isso, porque o Harry Truman fala, fui eu que pressionei o botão. No fim do dia, eu que vou ser lembrado por isso, né? E tem um relato pessoal que o próprio Harry Truman fazia essa... ele fez questão de dizer que ele nunca mais queria ver o Oppenheimer pessoalmente. Ele queria... ele não queria proximidade porque o Oppenheimer visitou a Casa Branca, conversou com o Harry Truman pessoalmente e falou de fato que ele se sentia que tinha sangue nas mãos. Isso depois da guerra. Então o filme ele traz recortes da história que de certa forma vão colocar o Oppenheimer num posto de culpado, porém inocente, digamos assim. Interessante que vocês foram falando, né? E a gente percebe, né, que realmente o Nolan, ele está muito impressionado, né, com esse personagem, com essa figura histórica, né, que é o Oppenheimer. Tanto que a gente estava falando do Tenet, né, e parece que a ideia dele tá fazendo um filme, alguma coisa assim, voltado ali, né, pra biografia ali do Oppenheimer, foi a partir ali das filmagens do Tenet, né, que se eu não me engano, o vampirinho lá, como que é o nome dele? Esqueci o novo Batman lá, esqueci o nome dele. Robert Pattinson? Isso. Ele parece que deu ali alguns textos que o Oppenheimer escreveu pro Nolan. Nolan leu, ficou impressionado com aquelas coisas. Depois o Nolan teve acesso ali aos livros, né? Enfim, também o livro no qual ele se baseou pro filme. E percebe que, e você falou da entrevista, que foi talvez o homem mais impressionante, mais importante, né, da história. E a gente percebe que ele tá bastante impressionado mesmo com ele, né? Tanto que você tava falando, Marcos, eu li em algum lugar que parece que o roteiro do filme ele foi escrito, parece que em primeira pessoa, né? Que sempre quando fala, tipo, e ele olhou pro horizonte, eu olho pro horizonte. Então o filme ele é todo escrito ali em primeira pessoa, justamente pra gente estar na visão dele. E é a visão dele interpretado pelo diretor, né? Da forma que o diretor também quer que a gente olhe ali, né? E vocês falaram de alguns acontecimentos bem importantes. Eu achei interessante a gente colocar uma ordem aqui cronológica, até mesmo pro pessoal de casa que talvez não conhece, provavelmente deve conhecer, se assistiu o filme e foi atrás para saber um pouco mais, né? Então a gente tá falando desse projeto que foi o Projeto Manhattan, certo? E que parece... Vocês também, por favor, complementem aí, né? Vocês que entendem bastante aí do assunto. Veio, parece que a ideia do projeto a partir de uma carta ali do Albert Einstein, né? Falando... advertindo ali o Roosevelt, né? Que parece que a Alemanha nazista estava construindo uma arma nuclear. Então, olha... Fiquem espertos aí, porque eles estão construindo uma arma ali que pode ser a arma mais potente de todas, né? E a partir daí vem, então, esse projeto, né? A ideia desse projeto que foi coordenado ali pelo Oppenheimer, né? Ele que foi o diretor ali do projeto, que tinha um envolvimento ali militar muito grande, enfim, né? Então, foi um projeto ali que teve um desenvolvimento, a gente falou aí de alguns personagens importantes, né? Pro desenvolvimento do projeto. Eu acho que tem dois personagens que têm protagonismo no filme e na vida do Oppenheimer, né? Peço ajuda do Bruno aí. Primeiro é o Max Planck, ele é quem, de certa forma, não é que é o pai, mas ele é um dos pioneiros de estudo em mecânica quântica. Ele é considerado o pai da mecânica quântica por causa do efeito do corpo negro, né? Radiação do corpo negro. Perfeito. Ele que descobriu essa quantificação do corpo negro. Foi publicado bem no início do século XX, ali, 1900 mais ou menos, assim como a teoria da relatividade foi lá em 1905, né, publicada pelo Albert Einstein. Esses dois campos teóricos da física, né, esses dois grandes achados teóricos, eles, de certa forma, são energia, são combustível ali para os estudos do Julius Robert Oppenheimer, que entende que nos Estados Unidos ele não vai necessariamente ter o amparo acadêmico que ele precisa para entender de mecânica quântica, para entender como que ficaria o mundo a partir das descobertas do Einstein e do Planck. E aí ele vai para a Europa. Pode falar. Só um detalhe, é que
O Einstein ficou muito conhecido pela relatividade, mas o Nobel que ele ganhou e o papel que ele teve na mecânica quântica foi, na verdade, pelo efeito fotoelétrico, que conta que os elétrons se comportam como onda, que é muito daquela teoria que o Oppenheimer fala bem no começo do filme. Então, o Einstein ganhou o Nobel. O Einstein ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico e foi ele que contribuiu. Porque depois o Einstein se dedicou inteiramente à relatividade, que não tem relação com a quântica, e acabou abandonando um pouco esse mundo que depois os alemães principalmente dominaram, com Heisenberg, Planck e o próprio Schrödinger também entrou forte nisso. Perfeito. Isso é importante, Lucas, para a narrativa, porque a gente percebe como que o Oppenheimer ele volta para os Estados Unidos meio desacreditado. Né? E ele vai precisar conquistar a confiança de muito cientista, de muito escritor e pesquisador de física nos Estados Unidos, até mudar um pouco da abordagem dele, que ele era um cara realmente muito da teoria, para conseguir ganhar a confiança dos pares, dos professores, e o nome dele passar a ser cogitado pelo governo americano para assumir algum tipo de projeto. Né? E ele, por ele ter passado esses anos na Europa, ele é um cara que traz muito peso para o projeto Manhattan, porque ele sabia da qualidade e do quanto que os estudos em mecânica quântica eram avançados lá em relação aos Estados Unidos. Então ele imaginava que, sei lá, os caras estavam 2 anos na frente e que para que os Estados Unidos corresse atrás, ele ia precisar investir muita grana e reunir realmente os melhores caras possíveis no mundo que não estavam trabalhando para o Partido Nazista. E aí esse é o desafio grande do Oppenheimer e do general lá, vivido pelo Matt Damon, que é conseguir reunir essa galera, criar uma cidade do zero. E eles investiram 3 bilhões de dólares nos anos 40 para fazer esse projeto acontecer. Então, grandes mudanças na sociedade só acontecem com muito dinheiro. E eles conseguiram isso muito sob a liderança do Robert Oppenheimer. E curioso, a bomba foi ficar pronta quando a guerra já estava terminando, né? Exato, exatamente. Tem o teste, né? O famoso teste Trinity, que o filme mostra, que é o ápice do filme, né? E se a gente pode falar... Eu não acho que é o ápice. Não acha? Em termos de ação, a cena de ação é maravilhosa, mas o que depois, a forma como a gente vê o Oppenheimer interagindo de certa forma com as pessoas, depois de certa forma da bomba ter caído no Japão, dela ter sido jogada, é muito forte. Quando ele está no auditório, ele vê o corpo das pessoas se despedaçando com radioatividade, aquilo ali eu acho que é aquilo, né, o peso da história recaindo sobre os ombros dele, é o castigo do Prometeu, digamos assim, ele olhando para as pessoas, imaginando crianças e mulheres mortas pela criação que ele fez, assim. Aquilo ali eu acho muito forte, é uma coisa que o cinema consegue fazer, né, representar visualmente os nossos pensamentos. Exato, mas mais valeu a IMAX, né? É uma das cenas que faz valer bastante o IMAX, né? Com certeza. É interessante que você falou essa questão do Prometeu, e é o nome do livro, é o norte, né, da comparação da mitologia com a vida do Oppenheimer, mas que eu acho meio que um pouco meio forçado para encaixar, né, porque enquanto Prometeu trouxe o fogo, que era algo que ia mudar a história da humanidade para melhor, ali a gente vê porque assim, a física quântica já estava descoberta, os efeitos da física quântica já estavam sendo estudados, agora transformar isso em algo, numa arma, como foi feito, eu não sei se a comparação é devida nesse sentido, né? No sentido de mudar a história da humanidade, sim, só que enquanto um é muito positivo, o outro é extremamente negativo. Enquanto um fez pelo bem da humanidade, a impressão que me passa é que o Oppenheimer, e não só ele, né? Acho que talvez até nesse sentido o papel dele tenha sido menor, mas os próprios americanos, de forma geral, não fizeram isso pensando no bem da humanidade, né? Sim, os ataques ali no Japão, só ali, né, que depois que a guerra acabou e ainda eles continuam, inclusive os cientistas tiveram participação para selecionar os lugares onde as bombas seriam lançadas, né, inclusive o Oppenheimer também, ele teve participação nisso, e foram mais de 250 mil mortos só no efeito da bomba, fora as consequências, né, depois, com os anos, né, que aquilo gerou também, no meio deles, né, e tal. E também é interessante que no filme, um ponto ali que eu achei bem
Assim, eu falei, caramba, ele falou isso. Que ele falou sobre a ideia de governo mundial no filme, né? E ele fala ainda de Roosevelt, que Roosevelt tem uma teoria, tem um projeto ali que através da bomba atômica pode haver um governo mundial e pode existir a paz, né, no mundo, né? Então, aquele que detém o poder, então, ninguém mais tem esse poder, e é isso aí, todo mundo tem que ficar quieto, existe um governo mundial e pronto, acabou, né? Eu falei assim, caramba, ele falou isso mesmo. Eu achei... Ele era o típico liberal do New Deal ali, né? Que acreditava em algum grau de união e pacificação de nações e de estados diferentes a partir de um controle bélico e tal. O que eu acho isso até uma coisa bacana, porque o Nolan ele tem uma vertente britânica bem conservadora, a gente enxerga isso nos filmes dele, na filosofia, né, nos símbolos que ele trabalha, principalmente na trilogia Batman, isso fica bem evidente, no Interestelar também, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que eu acho que ele se enxerga um pouco no Oppenheimer, porque ele é aquele cara meio salvador, mas um pouco dúbio politicamente, né? Ele dá bastante palco e ele, de certa forma, defende o filme dele, um cara que tinha lá suas inconsistências políticas, tudo. E é um filme que eu acho que, para o público mais conservador, até muito do público aqui que ouve o Bacon e que se identifica com essa abordagem, é um desafio para a gente, entendeu? Olhar para a vida do Oppenheimer e entender como é que ele navegou nesses círculos comunistas e tudo, sem ser um homem patético, né? Claro, com um monte de vício e erro e tudo, sendo um cara infiel à sua família, né, com um problema sério de relacionamento com colegas de trabalho e tudo, mas como um personagem desses, né, de certa forma enganado por algumas ideologias, ele de certa forma amava os Estados Unidos, né, ele amava a área de estudo dele e ele conseguiu ser brilhante naquilo que ele fazia, né. É um convite para a gente analisar o legado e a trajetória de um personagem sem necessariamente excluí-lo do campo de análise só por conta das suas preferências políticas, assim. É necessário um certo amadurecimento nosso. Tentar ver algo de bom no Oppenheimer, mesmo ele tendo, digamos, uma vida desregrada, ou uma vida politicamente meio confusa e cheia de erros, né? Eu gosto disso do Nolan, ele não se restringe só ao herói fácil, ao herói gostoso de ser apreciado, que é tipo o George Bailey, no caso do Frank Capra, né? Não tem como tu não gostar do George Bailey, cara. O Felicidade Não Se Compra é um filme apaixonante. Agora, conseguir gostar do Oppenheimer e admirar alguma coisa que ele fez exige tanto trabalho do cineasta quanto uma disposição do público. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana nesse filme, esse convite para refletir sobre a obra de um homem tão dúbio, né? É interessante que, conforme você está falando, eu fui lembrando que, assim, existem umas fotos super famosas dos físicos do século XX que lembram muito aquelas fotos que a gente vê da Sociedade Fabiana também, que é mais ou menos um período parecido. Então, é um período onde a produção acadêmica ela tá fervilhando. Então, ainda é um período onde existem homens muito inteligentes fazendo coisas muito boas ou coisas muito ruins. Então, hoje a gente tem um olhar para essa visão de intelectuais de esquerda muito diferente do que a gente deveria ter para aquela época, porque hoje as pessoas estão cada vez mais, e não é nem só de esquerda, mas de todos os lados, as pessoas estão cada vez mais menos inteligentes, para não usar a palavra, né, não chamar ninguém de burro aqui, mas elas estão menos inteligentes, estão estudando menos, estão buscando menos, assim, se aperfeiçoar e se aprofundar naquilo que elas acreditam. Já naquela época, no século XX, no começo do século XX, tanto pro lado da ciência exata quanto da ciência humana, existiam pessoas extremamente inteligentes. Então, a gente vê, apesar de pessoas extremamente que fizeram um mal muito grande para a sociedade com seus pensamentos, pessoas extremamente inteligentes. Então, foi um período de pessoas intelectualmente muito boas, assim. Uhum. Eu acho que, não sei se o Guilherme Freire já passou aqui pelo podcast de vocês. Já passou. Sim. Já. Na época que eu trabalhava com ele, a gente brincava, cara, saudade dos cineastas de esquerda talentosos, porque era tão bom ver os filmes deles. Por exemplo, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, os caras brilhantes do que faziam, né? Mesmo assim, interessados em passar no caso do Coppola, uma mensagem mais pacifista contra a guerra do Vietnã, no caso do Apocalipse Now, uma mensagem um pouco crítica sobre o quanto que as máfias italianas estavam vinculadas com uma tradição católica um pouco atrasada e tal.
daquela ideia do Mário Puzo de que por trás de toda fortuna há um crime. Existem algumas ideias um pouco confusas e erradas nesses cineastas, mas eles entregavam obras maravilhosas, né, boas de serem assistidas. Hoje em dia, o discurso político no cinema, ele tá tão superficial, ele tá tão exagerado, ele tá tão pastel, ele tá ali colocado de forma tão deselegante que, cara, Tão não Barbie. tem como dar ouvido para esses caras, ele tá tão Barbie, ele tá tão pequeno. Então, mas ele tá tão assim, por exemplo, que Barbie é um filme que é tão forçada a lacração que faz você rir. Só assim, não é possível, ninguém pensa assim, chega a ser Parece até engraçado. sátira, né? Exato, se torna uma sátira, fala assim, E o filme, como Barbie é uma sátira, até que faz sentido, mas assim, você vê isso nos filmes que não são sátiras e você começa a rir, você fala, não, você tá de zoeira com a minha cara, chega a ser ridículo. Você dá risada de vergonha alheia, basicamente, é isso que acontece, né? Sim. E uma coisa assim também que eu tava... Vocês falando, né, sobre a abordagem do Nolan para esse filme... Depois, assim, existe um outro contexto histórico ali que o filme acaba lidando também, que é o que acontece ali nos anos 50, que é depois, né, do Projeto Manhattan, que é o marcatismo, né, que acaba sendo o senador McCarthy, né, ele acaba travando ali uma guerra, né, uma perseguição, né, aos comunistas, né, que estavam infiltrados ali nos Estados Unidos. Isso numa época assim que existia um alvoroço muito grande, Guerra Fria e etc. Então, a famosa caça às bruxas. Isso, a caça às bruxas, que também teve influência também no cinema, né? E assim... O filme definitivo sobre caça às bruxas é Sindicato de Ladrões. Recomendo muito a história do Elia Kazan, que foi um dos caras que entregou os amigos comunistas dele. Filmaço que ganhou o Oscar de melhor filme, levou o Marlon Brando a ser famoso no mundo inteiro. O Elia Kazan depois virou persona não grata em Hollywood, mas até essa época ele era um super cineasta. E Sindicato de Ladrões, o único streaming do Brasil que tem o filme é a Brasil Paralelo. Inclusive, eu ia falar isso, eu assisti lá. Eu assisti lá. Eu gosto bastante desse filme. Sim. E o filme, ele traz esses dois momentos, né, que a gente já falou, preto e branco, colorido, além do Projeto Manhattan, também tem esse momento, que é o que tá acontecendo desde o início do filme. Interessante que o Nolan, ele não traz muitas explicações nesse filme, né? O negócio já começa ali no julgamento, você, caramba, o que tá acontecendo aqui? Me jogaram aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Isso eu acho que faz parte muito de um amadurecimento mesmo, assim, né, da parte dele, igual o Marcos falou lá atrás, né? Mas também eu tenho a impressão que o Nolan, ele quis aplicar... Eu não sei se o livro tenta fazer isso, tá, Marcos? Não sei se você leu. Eu não sei se o livro tenta fazer isso. Eu só vi alguns comentários sobre o livro. Mas eu vi alguns comentários falando assim que o livro mostra que o Oppenheimer ele é um pouquinho mais arrogante, tem um certo desequilíbrio. E que o filme ele não retrata isso assim de forma... Não mostra muito isso. Só aquele caso da maçã, que ele envenena a maçã, enfim. Mas não vai muito a fundo, né? E eu tenho a impressão que o Nolan, ele quis, por mais que ele não quis se colocar muito de um lado ou do outro, ao mesmo tempo eu vi que ele quis trazer uma certa expiação, né? Uma certa vamos perdoar ele, né? Caneta, mas não conseguiu, né? Exato, uma certa redenção pra ele. Mas, igual o Bruno falou, a gente não sabe como que foi o arrependimento, o processo e tal. Acredito que se arrependeu, até mesmo por conta da tragédia, daquilo que aconteceu, né? Mas eu tenho a impressão que ele tentou aplicar até aquela teoria do René Girard, que é o do bode expiatório, né? Então ele tentou colocar ele ali como a vítima, o inocente, né? Porque a teoria do bode expiatório, como que funciona? Ela, geralmente, é o bode expiatório que ele funda uma civilização, certo? Então, quando é uma pessoa que é inocente, ela tem que ser a par de tudo aquilo que tá acontecendo. É uma pessoa que é a mais pura de todas ali, né? Então a gente pode trazer isso até mesmo para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi o bode expiatório, ele foi o cordeiro, né? Enfim. Então a teoria do bode expiatório, ela é quando um grupo, ele usa uma pessoa como bode expiatório para que as pessoas elas não se sintam mais culpadas daquela confusão, daquela violência que está atingindo aquela sociedade. Então, uma sociedade que está confusa, que está bagunçada, que tem violência,
Então eles pegam uma pessoa que está a par da situação, eles concentram toda aquela violência naquela pessoa para que as pessoas se sintam menos culpadas daquilo. E geralmente é isso que funda daí uma civilização. Tipo, quando a gente fala ali de Caim e Abel, é isso que acontece, certo? Depois funda ali uma civilização a partir do bode expiatório, né? E eu tenho a impressão que ele quis colocar o Oppenheimer como essa vítima, onde foi necessário que ele fosse um bode expiatório, até mesmo para que as pessoas se sentissem menos culpadas de tudo aquilo que aconteceu, de como aconteceu, né? E interessante até que, a partir desse bode expiatório, surge essa civilização nuclear, né? Ele acaba fundando, né, uma nova ordem, ali, uma nova civilização. O mundo ele muda a partir dali, né? Mas eu tive essa impressão que ele tentou colocar o Oppenheimer mesmo como essa vítima, né? E talvez ele não fosse tão vítima assim. Não, a tua explicação tá perfeita. Eu acho que existem dois momentos do filme. O primeiro é a responsabilidade, o protagonismo, de fato, do Robert Oppenheimer de transformar os estudos dele de mecânica quântica numa arma de destruição em massa, sabendo do impacto que aquilo teria e sendo, de certa forma, uma estratégia para evitar que novas tropas americanas morressem e que a União Soviética ou até mesmo os nazistas tivessem uma arma que pudesse transformar a nação americana em refém dos demais. Ele ativamente assume esse protagonismo e o Nolan mostra que ele tá lá, ninguém tá forçando ele tá porque ele quer. Agora, o segundo momento, que é quando a guerra termina e a bomba é jogada, aí de fato, acho que ele começa a se tornar essa vítima, né? Essa vítima de uma perseguição, de um julgamento de cartas marcadas e de uma campanha de queima de reputação pública, proposital, né? O filme mostra que talvez... Ele até tenta fazer um paralelo um pouquinho forçado entre o fim de trajetória melancólica do Einstein comparado ao fim da trajetória do Oppenheimer, que acaba não sendo necessariamente com o glamour que se teve ao longo da carreira. Então ela faz sentido, cara, da metade para o fim, na hora que realmente a gente vai ver os motivos pelo qual Oppenheimer está sendo julgado e aquilo pelo qual ele também reflete, ele está sendo colocado ali de um lado mais de defesa. Agora, a primeira parte, cara, ele tá lá porque ele quer e o filme não isenta ele de responsabilidade nenhuma, né? Mas é uma virtude muito bacana do Oppenheimer não ter tanto didatismo. O Nolan sempre foi um cineasta que gosta de levar o grande cinema para o grande público, então ele opta por diálogos expositivos, ele explica o que é a teoria do buraco negro lá, no nosso querido Interestelar, para que o público não se sinta perdido. Agora, no Oppenheimer, filho, segura, né? Segura na mão de Deus e vai. Se tu quiser entender muito, cara, não é filme para entender, é filme para sentir. Né? Então, e não pode piscar, né, coisa. Cara? Não pode ir no banheiro. Se for no banheiro ali, você tá perdido ali. Uma coisa é certa, o Nolan é muito fã de física, né? O cara é mesmo. É interessante isso, Marcos, que você falou, porque confirma uma coisa que o Bruno disse lá atrás, né? Eu comecei falando do mito de Prometeu, certo? E o Bruno falou, mas Prometeu, ele trouxe um bem para a humanidade, né? Talvez o Oppenheimer, não foi um bem que ele trouxe, né, ali, mas foi uma arma de destruição. E isso que você disse, Marcos, de no final ali, na segunda parte, o arrependimento que bate, confirma por quê? Porque Prometeu, ele não se arrepende. Por que ele não se arrepende? Porque ele fez um bem, né? Então, o arrependimento é o que sinaliza ali que, na verdade, você estava no mal, né? E não foi de forma cega, né? Foi com as próprias pernas mesmo. Então, isso acaba confirmando um pouco disso, né? E no final, a famosa frase, que o filme, é claro, vai mostrar, né? Do Bhagavad Gita, que é: agora me tornei a morte, né? A destruidora de mundos. E... que peso, hein? Que peso, meu amigo. O filme é bem explícito, né? Ele abre a sua projeção já com as cartelas do Prometeu, né? Com a explicação do mito. Ele traz 2 vezes essa citação clássica do Oppenheimer e ele termina com um diálogo muito forte. Não vou entregar aqui, né? Para não dar spoiler, mas com um diálogo muito forte do Oppenheimer com o Einstein,
que também é muito marcante, assim, é muito, muito clichê, mas muito gostoso de ver, assim, é uma entrega boa para o público se sente recompensado. Uma coisa que a gente pode falar com facilidade sobre esse filme assim, é que são 3 horas, mas que são 3 horas muito boas de filme, não tem um momento mais... Você fala assim, o filme caiu de nível, o filme tá embaixo, tá monótono, tá chato, não, são 3 horas, você nem sente passando esse filme, né? É muito diálogo, é pouca ação, mas é um filme que te prende o tempo todo e te entrega coisas boas o tempo todo e que não tem um momento que cansa, que fica maçante, nada. Assim, o filme vai fácil 3 horas. Eu acho que se fossem 4 horas, ia no mesmo ritmo. Muito bom. Muito bem, concluindo esse episódio, estamos falando de um filme, certo? Então precisamos dar as nossas notas. E eu vou seguir a sequência aqui da tela. Então vai começar por mim. Então vamos lá. A minha nota para Oppenheimer, eu tava pensando mesmo assim em dar um frango, tá? Eu tava pensando em dar um frango. E eu sei que frango é carne e tal, né? Mas pra mim, eu acho que frango já é uma coisa assim que o nível já está um pouco abaixo. Porém, estamos falando de uma obra do Nolan, né? E a forma que ele conduz o filme, a forma que ele dirige ali, os atores, assim, eles dão um espetáculo à parte. E, enfim, assim, pensar que é um filme cheio de diálogo e que consegue te prender do começo ao fim. É um filme que só tem diálogo. É uma verborragia, assim, mas que é conduzida de uma forma que você não cansa, assim. Você vai, igual o Bruno falou no final, tivesse 4 horas, você ia 4 horas. E depois, interessante que o Marcos falou lá no começo, das referências de outro diretor, né? E realmente é verdade, assim, né? Então, por conta disso, né, desses méritos, a minha nota vai ser Bacon. Eu vou dar uma nota 4, então, para Oppenheimer. Fernanda, com base naquilo que a gente falou aqui... Então, eu vou aproveitar e vou dar nota pro filme que eu assisti, que é Barbie. Então, é frango. Porque o filme é ruim, mas tem várias coisas que me fizeram rir, várias referências engraçadas, mas tem lacração demais. Então, frango pro Barbie. O Oppenheimer, eu não sei dizer, porque eu não assisti, mas a expectativa tava muito alta até o Lucas dar nota dele, que eu até assustei. Eu falei, como assim? Eu já achei que era um picanha bacon, assim... Sem dúvidas, e ele quase deu um frango. Agora eu já não sei mais o que esperar. Vou ter que ir no cinema para depois fazer maiores comentários. Não, mas talvez a nota dos outros dois aqui talvez te convença melhor do que a minha. Bruno, qual é a sua nota para Oppenheimer? Cara, eu acho que você já vê de novo, tá? Queria te dizer isso. Que pra mim é um picanha bacon. Preciso ver no cinema, né? Precisa ver no cinema, Tem que aí a gente pega que a pessoa viu por meios alternativos, porque moramos todos na mesma cidade. Né? Exato. Não, eu tenho um comentário. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma hora que o Marcos Rupert, ele zoou a gente, né? Não, porque eu quero ir de novo no cinema, que não sei o que lá. Eu falei assim, gente, eu não consegui ver nenhuma vez, o meu tá jogando na minha cara, que já vai ver a segunda, entendeu? Essas pessoas de São Paulo é um outro nível. Não é de São Paulo, não, é do Sul mesmo, é de Porto Alegre. Não, mas ele tá em São Paulo, né? É capital. Mas você não tá em São Paulo? Tô indo e voltando. Eu me voltei recentemente para Porto Alegre, mas eu vou durante a semana lá para o escritório. E essa é a curiosidade, eu assisti aqui em Porto Alegre e fiquei surpreso que as salas estavam cheias também. Achei que só a Barbie ia ser prestigiado, mas estava cheio. E agora, quando eu for de novo a São Paulo para o escritório, eu vou tentar pegar uma sessão lá daí para cineminhas mais luxuosos. Então, Bruno, qual é a sua nota? Mas é isso. Picanha bacon, assim, acho que você tá errado. Porque o filme, ele tem 3 horas, é o que eu falei, assim, mas ele não é maçante em momento algum. O Nolan, ele faz, assim, coisas geniais, como ele normalmente faz nos filmes dele. E, assim, exceto algumas coisas que me incomodaram em relação à história, eu acho que, não sei, talvez porque eu gosto muito de física, eu gostaria de que outros físicos tivessem um pouco mais de tempo de tela, que falassem um pouco mais das teorias dele, mostrassem um pouco mais toda essa questão física que fervilhou dentro do Projeto Manhattan. Todo mundo ali ganhou Nobel praticamente, só o Oppenheimer que não.
Então, mostrar um pouco mais disso, eu senti falta, e um pouco do contexto político da parte do Roosevelt, assim. Essa questão, ele até brinca ali da nova ordem mundial, assim, só que, cara, ali naquele momento tava fervilhando muito dessas ideias, assim. Então, eles focaram muito mais nessa questão comunista e muito menos nessa questão liberal. Então, eu acho que faltou um pouco disso pro contexto político dali, mas fora esses pontos, o filme, pra mim, é assim, não tem, eu não consigo apontar uma falha, isso eu não gostei. Não tem, o filme, eu achei o filme muito bom. Só achei o Nolan muito emocionado. Com as emoções muito afloradas, exatamente. Mas, por favor, agora a nota do convidado, a nota que nós estamos esperando. Marco, só reforçando aqui. 1, vegano. 2, vegetariano. 3, frango. 4, bacon. 5, picanha bacon. Qual é a sua nota? Cara, eu concordo com o Bruno no sentido de eu procurei encontrar elementos que não me agradaram no filme e tentei ouvir também a crítica aí de cinema que reclamou de alguns aspectos, né? Há elementos históricos importantes que foram subtraídos do filme por escolha do roteiro, para poder dar mais peso em uma cena e menos em outra. Não ter 4 horas. A personagem da Emily Blunt, ela tem momentos bons no filme, mas a mulher dele em si realmente fica com um papel muito coadjuvante na vida dele. Na prática não foi bem isso. Ela ajudou ele a tomar várias decisões e ajudou ele a repensar várias cagadas que ele ia fazer na vida. Tem algumas coisas, sim, que são mais escolhas textuais, mas enquanto cinema, cara, assim, quase que melhor impossível, sabe? Tá tudo lá na tela, a trilha do Ludwig Göransson é excelente, não sinto falta do Hans Zimmer em nenhum momento do filme, porque o Hans Zimmer acho que ele foi comprado pelo Denis Villeneuve e o Denis Villeneuve não libera ele das filmagens do Duna nunca, então o Nolan teve que achar outro trilheiro aí, mas esse moleque é muito bom. Ele já tinha feito a trilha do Pantera Negra, que é bacana, tinha feito a do Tenet também, e fez agora a do nosso querido Oppenheimer. Então, cara, experiência imersiva, acho que ter visto no cinema, no IMAX, é uma vantagem que eu tive, né, para gostar do filme, e muito difícil de achar problemas, seja estéticos de linguagem, textuais, narrativos, emocionais. O filme tenta ser cabeçudo, mas também tenta ser acessível ao público, tenta tocar no coração das pessoas, não esconde, não tenta fingir que é um super filme equilibrado e isentão. Ele sim, em um dado momento, vai defender o legado do Oppenheimer, porque o Nolan acredita que esse cara foi importante para a humanidade. Ele não esconde isso, eu gosto disso, gosto quando o diretor se expõe um pouco e não fica aquela coisa meio, eu sou um artista e a minha arte, ela não tem lado. E, cara, muito bom. Picanha bacon, 5 estrelas. Maravilha, então. Nota 5 aí do nosso convidado. Então é isso, né? Muito bom, muito bom. Você viu em IMAX, né, meu amigo? Acho que com certeza se eu tivesse visto em IMAX, eu teria aumentado essa nota. Até o Barbie fica bom em IMAX. Até o Barbie, exatamente, né? Não tem como. Pro cinema de Boituva eu dou vegano, viu? O cinema não se ajuda. Porque quando o filme passa aqui, ele ainda passa dublado. Então, mas aí que tá, pra assistir Barbie, tava tranquilo, entendeu? Porque Barbie é um filme que você vai lá para ver. Eu tô indo pra ver a boneca que eu brincava quando era criança. Não tem uma expectativa de que vai ser uma obra de arte, convenhamos. Não tem nem como fazer isso. E eu achei que pra ver Barbie tá ok. Agora, o problema é quando você quer ver um Oppenheimer, uma coisa mais profunda, né? Cinema de verdade, né? Quer dizer, você quer ver cinema de verdade, aí fica difícil. Mas é isso, certo? Marcos, muito obrigado, viu? Muito obrigado novamente aí pela sua presença. Esteve recentemente com a gente, gravou aqui sobre as 10 maiores bilheterias, né? E está aqui novamente disponibilizando o seu tempo, conhecimento. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu vou abrir um aspecto pessoal da minha vida para quem ficou até o final. Ó. Durante a nossa 1h30 de gravação, o meu pequeno não acordou. Então ele tá aqui dormindo. Isso é bom, né? Graças a Deus, não foi necessário sair aqui da gravação para acolhê-lo. Mas tá tudo certo. Muito obrigado, pessoal. Assistam Oppenheimer, Viagem de Cidade. Usem o cheque especial. Invistam seus recursos. Mas é um filme que merece ser visto. Daqueles que saem no máximo 2 ou 3 por ano aí. Acho que o único ano desses últimos aí que saiu mais do que 2 ou 3
filmes realmente bons foi ali 2019, quando teve uma porrada de filme bom. Teve Parasita, teve Era Uma Vez em Hollywood, teve Irlandês, teve o Em Trânsito lá do Christian Petzold. Tem um monte de filme bom. O Oppenheimer até aqui foi o que eu mais gostei nesse ano e imagino que venha coisa boa ainda nesse 2023 com Oficina do Diabo em outubro, o Sound of Freedom, que eu imagino que vai chegar no Brasil também, e o Assassino da Rua das Flores, né, que é o novo filme do querido Martin Scorsese, com o Leonardo DiCaprio. São filmes que eu tenho muita expectativa nos próximos meses. Né? Muito bom, muito bom. Napoleão também. Sim. Opa, Napoleão, finalmente. Uma expectativa boa, hein? Esse trailer aí, ó. Vamos ver, né? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Ridley Scott. Isso aí, né? Filmes históricos, ele é 880, né? Vamos ver. Não, mas eu tô com expectativa. É que ultimamente eu tô tão pessimista com as coisas, porque a gente acha que o negócio vai ser mó bom e é triste. Não, eu acredito que ele não vai. Não é possível, não tem como ele mudar muita coisa. Tipo, falando de Napoleão, acho que é difícil, né, meu? Dá pra errar feio, sim. Tem Napoleão, tem Duna parte 2 e um filme que eu particularmente espero, que eu gosto de carros, é a biografia do Ferrari, do Enzo Ferrari. Sim, verdade, pelo Michael também. Mann. Verdade. Muito bom, muito bom. E você assistiu Missão Impossível? O último? Maravilhoso, né, cara? Você gosta, né? Muito, né? Talvez seria interessante a gente gravar sobre todos os filmes, hein? Falar sobre o legado. Quando sair a parte 2 do Acerto de Contas, a gente grava e fala de todos, Dani. Sim, porque esse filme é dividido em duas partes? O Acerto de Contas é o sétimo filme dividido em duas partes. Entendi. Tá igual Harry Potter. Ele falou parte 1, parte 2, aí dá a entender, vai acabar, né? Mas teve o filme aí vai ter mais. Teve o filme agora com o Harrison Ford lá no Indiana Jones, ele ficou empolgado e falou, vou fazer filme até meus 80 anos. Ele falou? Então, tipo, ele falou. Não, mas, pô, ele não tem dublê, né? É mais complicado, no caso. Não, aí é só, aí, né? Enfim. É mais grave. Não, aí vai ter que ter dublê. Eu vi uma entrevista, acho que da mulher que fez o par romântico dele no Missão Impossível, que ela falou assim, gente, eu não sabia no que eu tava me metendo. Quando eu vi, ele tava querendo pular de um negócio mó alto e não sei o que lá, e ele confia em mim, eu quase matei. Ela falando assim, tipo, e você vê o pânico, eu comecei a dar risada, eu falei, você é louco, jamais faria uma coisa dessas. Cara, Missão Impossível eu tava com muita expectativa, viu? Ainda quero assistir, ainda vou fazer de tudo pra assistir ainda. Mas é isso. Franquia de ação preferida. Muito bom, muito bom. Eu acho que também, viu? Muito franquia bom. de ação, acho que também é a minha preferida. Passou já do 007, já tem alguns filmes já que passou do 007. Os últimos ainda mais esse último aí. Que ajuda, né? Vamos lá então. Então é isso, né? Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.